Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com a economista e supervisora do escritório do DIEESE no Distrito Federal, Mariel Angeli Lopes. Bom dia, Mariel. Mariel, com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi votada no Legislativo na última terça-feira, o salário mínimo previsto para o ano de 2023 será de R$ 1.294, que é um reajuste na prática de 6,33% em relação aos R$ 1.212 vigentes. O novo valor, na prática, ele representa uma manutenção do montante conforme a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor desse ano. Mais um ano, portanto, sem aumento real do piso nacional. Como é que você vê essa situação e que impacto isso tem, ainda mais nesse cenário brasileiro de crise econômica e social? Bom, é importante a gente lembrar que no período, que o salário teve ganhos reais, entre 2003 e 2016, a gente teve um aumento de 75% do salário mínimo acima da inflação, e isso teve correspondente também uma diminuição da pobreza, e melhoria das condições do mercado de trabalho. Então, a gente ter um reajuste que seja simplesmente pela inflação não é positivo, na medida que a gente precisa, de trazer aumento da renda para os trabalhadores e melhoria das condições financeiras da população. Nós temos uma parte considerável da população brasileira abaixo da linha da pobreza, passando por situação de vulnerabilidade, e o salário mínimo é importante para recuperar o poder de compra das famílias e consertar esse problema. E ele também tem um efeito, Mariel, que na prática ele acaba estimulando o resto da economia, porque em outros períodos, principalmente naquela crise de 2008 e 2009, o salário mínimo foi bastante importante para alavancar o crescimento econômico, ou, na verdade, refrear a recessão que a crise internacional trazia naquele momento, justamente por conseguir movimentar o mercado interno, o mercado consumidor. Sem o aumento real, esse tipo de impulso na economia fica muito mais limitado? Exatamente, sim. A gente observa, os índices de preços que têm subido muito nos últimos dias, No caso da cesta básica, por exemplo, o salário mínimo atualmente mal compra 2 cestas básicas, Então, a população tem muita dificuldade de arcar com todas as necessidades com o salário mínimo tão baixo. E a previsão é que essa situação continue em 2023 e a gente continuar com essa proposta atual de reajuste do salário mínimo. É preciso, na sua avaliação, a gente rediscutir, principalmente nesse período eleitoral, a questão da política, da volta da política de valorização do salário mínimo, que foi tão importante lá atrás e depois foi abandonada no governo Temer e seguiu abandonada no governo Bolsonaro? Claro, é uma das coisas mais importantes, talvez, que a gente deveria estar discutindo, enquanto discutimos as diretrizes para a lei orçamentária do ano que vem, é voltar a ter uma política de valorização de longo prazo, de preferência que tenha regras escritas na Constituição, para a gente não ficar à mercê, dessas mudanças políticas e das jogadas, da discussão que acontece no Congresso, que não necessariamente é a mais relevante e a que leva em conta as necessidades da população. E também existem outros efeitos, não só para questão do salário mínimo, mas também iniciativas que acabam prejudicando ainda mais o trabalhador que ganha menos, Mariel, porque a gente tem aqui, por exemplo, a notícia de que quem ganha um salário mínimo e meio, se não for feita a correção da tabela do imposto de renda, vai passar a pagar imposto de renda no ano que vem, uma situação que foi agravada nos últimos anos, já que não houve a correção da tabela e cada vez mais gente que ganha menos passou a ter que pagar o imposto de renda. Então a gente tem uma conjunção que é muito ruim para o trabalhador que ganha menos? Sim, a gente tem os trabalhadores que ganham menos, pagando uma parte maior do seu salário através dos impostos, seja no imposto de renda, desses que não tiveram uma recomposição salarial e que estão agora sendo afetados, serão afetados pela tabela do imposto de renda, e que não deveriam ser se a tabela fosse reajustada como deveria, e também através dos impostos, nos consumos, no consumo das pessoas, no consumo dos alimentos que a gente compra.
a gente sabe que isso tem um impacto maior sobre as pessoas de renda mais baixa, né? E não temos nenhuma indicação de que tem uma vontade política para isso mudar no futuro próximo. Infelizmente. Mariel, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada. Conversamos aqui com a economista e supervisora do escritório do Diese no Distrito Federal, Mariel Angeli Lopes. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.